diretora, alguma consultora quiser completar alguma coisa, nós sabemos que existem várias formas de fazer sessão, existem várias formas, cada um, às vezes, tem um jeito, usa um produto, isso não importa, o importante é você entender o que é a sessão, como que vai a sessão de cuidados com a pele, tá bom? Então, quiser falar, levanta a mãozinha, que daí a Ana pode estar respondendo. Então, pode começar, Ana. Quem puder ficar com a câmera aberta, seria bom. Bom dia, meninas. Bom dia, professoras, diretoras. Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho de sessão. Eu sempre falo meus consultores que é o nosso arroz com feijão, né? A base do nosso negócio. E a gente veio num período aí pós-pandemia, que foi adaptado muito para o online, para as redes sociais, para a venda digital, que funciona, mas o que mais funciona e o que é mais gostoso de fazer é a sessão de cuidados com a pele. Acho que, antes de tudo, antes de ser um ambiente que vende muito, ele é muito gostoso. Tá? É um momento onde a gente cria relacionamento com o cliente, a gente conhece pessoas, a gente cria uma relação com elas ali mais de confiança. Então, é um ambiente muito gostoso e é um momento que a gente consegue otimizar melhor o nosso tempo e vender mais. Então, por exemplo, se numa venda online, às vezes você vende uma base ou vende R$200, numa sessão você vende 500, 1.000, 2.000, dependendo da região e das clientes. Tá? Então, a sessão, para quem nunca fez, comece a fazer, porque é maravilhoso, é uma delícia. Tanto que a Mary Kay Ash, ela falava que o ideal seria 3 sessões na semana, né, que com 3 sessões na semana, lá atrás, quando eu entrei, era a média de R$300 por sessão, que daria 1.000 na semana. Hoje, claro que a gente aumenta esse valor, mas era em torno de R$1.000 ali, que daria 4.000 no mês de venda, fazendo uma sessão por semana. E a sessão, ela leva 1 hora, não é mais isso. Ela, colocando ali o tempo de organização e arrumação dos produtos depois, e fechamento, é 1h30, no máximo, tá? Inclusive, esse tempo ele foi pensado estrategicamente justamente para não cansar as clientes, né? Para não ter aquele movimento delas querendo ir embora. Mas vou falar mais detalhes sobre isso. Ô, Jô, você está com o seu flipchart aí? Vou mostrar depois? Tô. Tá, beleza. Uma das coisas que a Mary Kay Ash sempre falava é que a gente... Eu me lembro, para quem é consultora nova aí, vai me entender, eu me lembro que, assim, a primeira vez que eu fiz uma sessão de beleza, eu sou tímida, tá? 3 pessoas para mim já era público, então, assim, eu tremia de vergonha, de medo de falar e errar. Só que a Mary Kay Ash sempre falava, ela falou assim, com a atitude certa e entusiasmo, você consegue fazer. Mesmo que você, aliás, mesmo com a atitude errada e entusiasmo, você consegue fazer. Não necessariamente você precisa estar tudo certo. Então, você tem que ter entusiasmo, vontade de fazer. Até porque o que a gente está falando ali, elas não sabem se é certo ou se é errado. Então, é claro, assim, a gente tem que parar para fazer o mais perfeito possível, mas se você errar alguma coisa, se você esquecer de alguma coisa, elas não sabem. Então, fica tranquila. E aí entra a questão da gente estudar bem antes. E aí eu vou voltar um pouquinho lá no passado, lá de quando eu entrei, e vou compartilhar com vocês isso aqui. Que, inclusive, depois eu tenho ele em PDF, se você não tiver, que eu amo isso aqui, tá? Esse aqui é um antigo ainda, que é o Guia da Consultora. Quando a gente entrou, lá na Mary Kay, lá atrás, as diretoras mais novinhas aí, a gente tinha uma dificuldade maior de aprender, acho que por isso a gente deu um pouquinho mais de valor até. A gente recebia esse material, que tinha que ler ele inteiro, 7 vezes, e a gente recebia treinamentos em DVD, tinha que esperar chegar para receber. Então, a gente tinha todos os treinamentos de sessão. Hoje está muito mais fácil. Hoje a gente tem a Universidade Mary Kay, que tem o vídeo de sessão, a gente tem vídeo no YouTube, a gente tem muito mais informação, tá? Mas por que eu estou falando isso? Que faz diferença muito a gente estudar. Eu me lembro que eu li esse caderno 7 vezes, até decorar os diálogos, até ir treinando. Então, treina em casa com a mãe, com a irmã, com uma amiga, e só faz, você vai aprendendo o caminho, tá? Então, não tenha medo e nem preocupação de fazer errado. E outra, quando você começa a fazer, você vê que não é um bicho de 7 cabeças, que é super fácil, super gostoso, e aí você se abre para fazer mais, tá? E o Flipchart hoje também, ele é muito prático, ele vai para você, né?
Falando do flipchart, já que a Josi falou, esse material é um material que eu tinha até esses dias guardado, mesmo antigo, tá? Eu sempre fui apaixonada por ele, eu sempre uso nas minhas sessões a vida inteira. É um material que a América disponibilizou para comprar agora, tá R$ 7 na seção 2. O que é o flipchart? Eu tô sem o meu aqui porque eu joguei o meu fora esses dias, tava muito defasado. Ele é um material que, de um lado, tem imagem do produto e do outro lado tem uma cola do que você vai falar. Tem, inclusive, o tempo. E eu sempre falo que, assim, ó, a empresa foi criada, ela foi fundada lá atrás por Mary Kay Ash, com as sessões de beleza. Ela criou um negócio que funcionava com as sessões de beleza, com as sessões de cuidados com a pele. Então, esse formato do flipchart é a sessão do jeito que ela fazia, do jeito que ela. Então, é a receita de bolo, tipo, é o básico, arroz com feijão, né? Não tem como dar errado. Inclusive, ele tem o tempo. É que não vai dar para mostrar aqui, mas não sei se vai pegar a câmera aí, José. Ele atrás tem a colinha do que você vai falar e tem o tempo. Então, por exemplo, a abertura. Ó, agradecendo a anfitriã, por exemplo, logo no começo está escrito 3 minutos. Isso, é isso que eu vou mostrar. Aí ele tem o tempo e do outro lado tem a imagem do produto. Então, assim, por que é importante ter... parece bobinho, né? Vou colocar um material ali só para enfeitar a mesa. Não, tem pessoas que são visuais. Às vezes você está falando do produto, ela não está nem... mas ela está olhando a imagem. Às vezes está falando da empresa, ela não está conseguindo entender quem é Mary Kay Ash, mas ela vê a imagem. E eu falo até por mim, tá? Que eu sou muito visual. Eu gravo imagem. Eu sou muito assim. Então, tem pessoas que são visuais. E às vezes você está ali falando, ela tá. Então, assim, tudo foi muito pensado e estruturado para isso. E não é à toa, tá? Que ele existe. E é um material que, graças a Deus, né? A American disponibilizou para a gente de novo. E tá maravilhoso. Até olhei já o novo. Ele tá perfeito, assim como era antes. Reformulado as imagens dos produtos. E aí, quando a gente fala de sessão, começando do básico, primeiro, preparar anfitriã, tá? A gente tem, foi o que a Josi falou, tem a sessão facial, que é uma ou duas pessoas, e a sessão com mais pessoas. Quando a gente faz uma com anfitriã, o que eu faço? Você convida uma amiga para fazer uma sessão na casa dela, e ela vai convidar as amigas dela, tá? Então, você vai preparar ela, vai orientar as pessoas que ela vai convidar, para ela arrumar uma mesinha de café do lado, separado, para depois, no final, ela receber as amigas com café, que vai ser um momento descontraído para elas. Eu gosto de colocar limite de pessoas, tá? Não gosto de fazer com mais de 5, 6 pessoas, que eu acho que tumultua muito. Eu sei que tem gente que faz com mais, mas eu acho que o 4, 5 ali é o ideal. Vocês já vão entender por quê, até. E aí a gente prepara ela antes, tá? Para ela convidar as amigas, para ela confirmar se as amigas vão, para ela passar o nome das amigas antes para você. Então a gente já faz um preparo para que ela esteja ciente que não é só uma coisa assim, tipo, vou chamar meus amigos e pronto. Né? Ela vai preparar uma mesa, ela vai arrumar, ela vai tá envolvida junto com você. Ela vai estar envolvida que é um momento gostoso entre elas. Até porque depois elas podem ficar lá, você vai embora e elas continuam lá, tá? Então, assim... Eu não entendi uma coisa, você vai colocar o PDF? Não. Acho que eu tinha feito só os tópicos, né? Te mandei só os tópicos que você pediu. E aí a gente chega antes, tá? Sempre material limpo, organizado, arrumado. E eu gosto de chegar, você sempre chega antes para você conversar com a anfitriã e preparar a mesa, tá? Então, vamos começar do básico do básico. A gente chega antes, você já conversa com a anfitriã perguntando quem que é a mais comunicativa, porque junto com a sessão, lembra que a gente, no nosso negócio, é um barquinho de 2 remos, né? A gente vende e a gente inicia. Então, a sessão ela foi feita não só para vender, mas também para iniciar. E ali tem os 4 pontos da sessão. Então, quando a gente chega na sessão, para fazer a sessão, você já pergunta para o anfitriã quem ali é mais comunicativa, quem ela acha que, de repente, poderia se interessar pelo negócio, e pede para ela também observar. Fala, eu gostaria muito que você observasse aqui o que eu faço, como que eu trabalho, e depois, no final, a gente conversa. Só isso, eu deixo ela curiosa. E aí você vai começar a arrumar a sessão. A sessão é o básico, tá, gente? Quando a gente... Isso já entra na parte de neurovendas. Quando a gente coloca muito produto,
confunde a cabeça do cliente. Então, quanto menos produto você demonstrar, é mais assertiva a venda, tá? Até porque quando a gente fala de cuidado, focar no quê? No kit de cuidados com a pele, tá? Depois a gente vai marcar uma aula de maquiagem para quem quer maquiagem, depois uma sessão de spa para quem quer o spa. Pode colocar tudo na mesa? Não pode, mas não é interessante, tá? Porque daí você tira o foco do que você vai fazer e da venda, que é o cuidados com a pele. Tá? O que eu gosto de acrescentar é um microdermabrasão, uma máscara de carvão para quem tiver, tá? Dependendo do público que está ali. Mas a gente fala disso depois um pouquinho. E aí você vai chegar antes e vai arrumar a mesa. Eu amo. Aí vou jogar embaixo, peraí. Eu amo arrumar a mesa bonitinha com suplá, que minha mãe fez, tá? Mas você tem material de Mary para comprar, ou se não tiver, pede para o anfitriã colocar o que ela tiver ali. Ou aqueles, tem suplá descartável, sabe? Que você compra em loja de embalagem, branquinho, assim, com a beiradinha, parece uma renda também. Eu sou muito eu acho que o encantamento do cliente, ele começa já a hora que ele chega, tá? Então, todo esse preparo faz muita diferença, ela se sente especial. Aí eu coloco o suplá ali, os produtos na frente, o flip chart, e falando de produtos, a gente vai colocar o quê? O kit 3D, que é o que vem no kit inicial. Se você tiver microderma, acrescenta o microderma, se não precisa. Base, batom e blush, tá? E no máximo a máscara de cílios. Já vamos falar desses detalhes da maquiagem. Espelhinho individual para cada uma. Bandejinha para colocar os produtos, tá? E aqui, pincelzinho pro batom descartável. E as toalhinhas do próprio Mary Kay que tem lá no... E eu uso essa, eu tenho uma que eu comprei também, tá, gente? Fica uma dica. Também a outra dá um pouquinho mais de trabalho, mas ela é mais gostosa. Eu comprei umas toalhinhas de rosto bem pequenininhas, assim, cor-de-rosa. Aí eu uso, e aí eu lavo, e eu levo enroladinha, cheirando amaciante, bem gostoso. É uma dica também, para quem não quer ficar usando lencinho. Mas esse da Mary Kay é maravilhoso. E aí você vai montar a mesa individual para cada uma. Como a gente não vai focar em maquiagem, não faço questão de ter pincel individual, tá? Não tem necessidade disso. Se fosse maquiagem, seria outra história. Chegando as convidadas, a gente vai falar primeiro, assim, com muito entusiasmo, dar as boas-vindas para ela, porque ela tem que entender o amor, o brilho no seu olho falando do produto. Ela já começa a se encantar ali, de ver o seu encantamento com a marca e com o produto. E aí a gente começa pedir para elas se prepararem, né? Então, ela pede para ela sentar cada uma. Esqueci do perfil do cliente, tá? Perfil do cliente, tudo isso tem na seção 2, para quem é consultora nova, tudo a preço de custo, é baratinho. Então, a gente vai entrar com o perfil do cliente, uma caneta para cada uma, e aí você já pede para ela ir preenchendo, ela já vai preencher o nome dela, telefone, alguns dados ali, o restante ela vai preenchendo depois. Assim que chegar, se você quiser, se ela estiver demorando um pouquinho para chegar, você já pode ir testando o tom da base, tá? Que isso já adianta bastante. A gente vai falar da base depois, mas eu já gosto de testar aqui do ladinho. Então, já aproveito, testo um pouquinho, 1, 2 ou 3, se precisar, e testo ali, tá? Tô muito rápido, Jô? Se quiser complementar alguma coisa. Aí, uma vez que a gente começou a sessão, que todas estão sentadas, a gente vai começar, e tem aí, segue o flipchart ali, por exemplo, tá? Para quem já tiver ou não tiver peça, a gente vai fazer o quê? Os pontos. Então, a gente vai primeiro falar pedir para elas se apresentarem rapidamente, brevemente, tá? Até para você conhecer o que cada uma faz, conhecer o perfil de cada uma. Ali você já começa a identificar, né, quem é mais vaidosa, quem não é, quem já poderia ser uma consultora ou quem não. E você vai começar a entender um pouquinho delas, tá? Então, e um momento para também elas sentirem que elas estão fazendo parte da sessão. Aí você vai começar se apresentando, e antes disso, agradecendo a anfitriã, claro, tá? Aí você vai começar a se apresentar e apresentar a companhia. É muito importante você apresentar a companhia e falar de Mary Kay Ash, porque muita gente não sabe nem de onde vem o produto. Quem dirá que veio de uma mulher visionária,
que já falava de empoderamento feminino há 60 anos. Então, isso é uma forma delas se conectarem também com a empresa. Então, a gente fala, isso aí dura em torno de, acho que, essa parte entre boas-vindas, apresentação da empresa e a sua apresentação é 15 minutos, tá? Então, é uma coisa bem enxuta. É mais para se conectar. Então, você vai apresentar a empresa de forma breve. Aí eu vou dar um exemplo, tá? Ali tem uma colinha, depois eu posso mandar para vocês, mas eu falo brevemente, falo, você sabia que o Mary Kay é uma mulher? Foi uma mulher que fundou a Mary Kay Ash? Eu geralmente pergunto, eu envolvo elas. A maioria fala que não. Fala, não. E aí vai ter a foto dela ali. Fala, ela foi uma mulher muito visionária. Em 1963, ou seja, mais de 60 anos, ela pensou numa empresa para nós mulheres. Uma empresa onde a gente pudesse fazer o nosso próprio negócio de acordo com o nosso padrão, de acordo com o nosso ritmo. Então, quem quer só já tem, né, ou quer ter uma renda extra, pode ter uma renda extra, ou quem quer se desenvolver e seguir uma carreira executiva também pode. Ela pensou justamente nisso, porque ela via a dificuldade da mulher no mercado de trabalho, lá em 63. Então, lá em 63, ela já pensou numa empresa para nós. E foi aí que eu me identifiquei. E aí eu já emendo a minha história. Falou, eu tinha uma empresa no ramo de casamentos, eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia, não tinha vida, não usava nada de maquiagem, nada de cosméticos, porém eu me encantei pela empresa, pelos padrões, pelo nosso legado, pelos nossos valores que a gente tem como princípio, Deus em primeiro lugar, família em segundo, carreira em terceiro. Então isso me encantou muito. E a Mary Kay tem como regra de ouro, que sempre foi minha regra de vida, não faça aos outros que eu não gostaria que fizesse a você. Então, isso me encantou, e eu pensei, por que não tentar? E fiz o meu cadastro, que é bem baratinho, e comecei a vender. Eu comecei a oferecer para as amigas, para as vizinhas. Então, assim, onde eu ia, eu não tinha muito tempo, mas onde eu ia, eu estava com os produtos e estava falando do negócio. Então, eu fazia umas sessões, igual eu estou fazendo aqui com vocês, eu fazia com 2, 3 amigas em casa, eu saía da minha empresa às 7 da noite, ia para casa de uma amiga, e reunia com elas e fazia uma demonstração, e aí eu fui vendo quanto vendia, estudei o plano de carreira, porque é algo opcional, mas que é maravilhoso, e foi ali que eu me interessei pelo plano de carreira e resolvi focar do lado de cá e me tornar diretora. E aí, depois, mesmo levando as duas empresas juntos, mesmo levando a Mary Kay como um extra, eu me tornei diretora depois de 1 ano. E aí foi onde eu entendi que aqui eu teria mais qualidade de vida, esse é o meu trabalho, é uma delícia, é isso que eu faço, vocês vão perceber quanto é leve, quanto é gostoso, quanto é divertido. É assim que eu trabalho durante a semana. Então, eu faço meus horários e os meus ganhos aqui passaram a ser maiores na minha empresa. E foi a partir daí que eu decidi mudar, fazer uma transição de carreira e ser exclusiva Mary Kay. E aí, nessa hora, eu aproveito e convido, eu falo isso, tá? Basicamente isso. E aí, nessa hora, eu já convido ela a falar, inclusive, fica o convite aberto para vocês observarem como eu trabalho e, se vocês se interessarem em fazer o que eu faço, ou souberem de alguém que gostaria de fazer o que eu faço, depois, no final, a gente conversa. Então, assim, ali eu já desperto nelas também o interesse em serem consultoras. Né? E elas já ficam atentas, às vezes elas não prestariam toda atenção, mas quando a gente fala para ela prestar atenção, ela muda o foco, tá? Basicamente é isso. Aí, assim, consultoras, se vocês ainda não têm uma história para contar, porque acabou de entrar, conta a história da sua diretora. Eu contei a história da Josi por muito tempo, por muitos anos. Eu não tinha história para contar da Josi, entendeu? Então, a gente vai contando o que tem. Porque histórias conectam, tá? Então, sabe quando você pega um vídeo na rede social, você para, às vezes gasta 3, 5 minutos ali à toa, olhando uma história, porque a história conecta, né? A pessoa começa a contar uma história, você para para olhar, porque a história, ela conecta. Então, é interessante você contar não só a história de Mary Kay, como a sua ou a da sua diretora, tá? Porque isso vai conectar de alguma forma com elas. Então, por isso que faz diferença. Não precisa contar uma história de meia hora, lembrando que são 15 minutinhos para não ficar cansativo. Porque sempre na sessão vai ter todos os perfis. Vai ter aquela que é acelerada, que quer terminar em 5 minutos, tem aquela que é detalhista, tem aquela que vai reclamar, então a gente tem que, né, mediar ali o tempo para não cansar as mais aceleradas.
Até porque todo mundo tem tempo, tem rotina, tem compromisso. Feito isso, né, dito isso, terminada a parte de apresentação, a gente vai iniciar com os produtos. E aí, a Jo pediu para fazer bem, como se estivesse fazendo uma sessão mesmo. Como que a gente faz com os produtos? A gente vai começar com o básico, e aí eu mostro lá no Flipchart, ele tem, inclusive, a colinha de todos os benefícios do produto, caso você se esqueça. Ele tem imagem dos produtos, tem imagem dos benefícios, tá? Então, assim, são 5 produtos. Se você estiver fazendo uma sessão à noite, a gente não vai passar o diurno, tá? Ô, Ana, Oi. ó, elas vão ver assim a cliente. E aqui, ó, tem a colinha Que de você vai cada falar. um dos produtos, que é óbvio que quando a gente vai fazendo muito, você não nem olha a colinha mais, né? Mas aqui para você fazer com segurança. Caso dê um branco, eu lembro que o meu era todo grifado de marca-texto, assim, sabe? Porque as com medo de dar branco, às vezes eu olhava o que era mais importante ali, só para não esquecer do mais importante. Então, assim, vai estar os produtos ali, você vai começar, e aí a gente vai falar do 4 em 1. Eu falo, ó, esse kit todo, ele traz 11 benefícios para sua pele, é um kit anti-sinais, e eu gosto sempre de falar assim, é um kit, é o mesmo produto, é o mesmo kit com que a empresa produto entre aspas, né? Desculpa, falei errado. Esse kit que a empresa foi criada. A Mary Kay Ash, a empresa começou com esse kit e ele existe desde sempre. Claro que hoje a Mary Kay tem cientistas renomados, né, alta tecnologia, ele foi reformulado, então hoje o produto é muito, muito atualizado e ele dá resultado na sua pele em 2 semanas. Você vai perceber já hoje uma diferença na sua pele no primeiro uso, mas você vai perceber resultados visíveis em linha de expressão, em mudança de textura da pele já em 2 semanas, tá? Por isso que antigamente a gente chamava ele de kit milagroso. Vocês vão entender por que eles começaram a usar. E aí, eu entro com 4 em 1. Coloca ali se você tem a bandejinha, coloca, já deixa colocado. Para quem não sabe, tem a bandejinha que as minhas acabaram. Você já coloca o númerozinho certinho de cada produto para ficar mais fácil, tá? Para agilizar o seu serviço. Se você não tiver, eu coloco no dorso da mão. Aí você vai colocar o 4 em 1 e eu explico. É um produto que ele tem, ele vai limpar, tonificar, esfoliar e ele devolve o viço natural da sua pele. Ele não é um produto, não é um esfoliante muito abrasivo, ele é um esfoliante bem suave, só para tirar a sujeira mais profunda que o sabonete comum, tá? A gente não deve lavar o rosto com sabonete comum, porque o sabonete em barra, ele foi feito para o corpo, que a pele do corpo ela tem uma textura diferente, ela é mais oleosa, o sabonete em barra ele tem soda, então ele não é próprio. Seria a mesma coisa que você lavar o cabelo com sabonete comum. A gente tem que ter o mesmo cuidado com o rosto que a gente tem com os cabelos. Então, a gente tem que usar um sabonete específico para o rosto. E aí eu coloco e peço para elas lavarem. Aí vai, uma coisa que lá no começo, tá? Você tem que convidar com a anfitriã, se ela tiver um banheiro perto, que dê para usar, eu mando para o banheiro lavar, tá? Se não tiver, a gente pega uns potinho, né, de plástico mesmo, e coloca um pouquinho de água ali para ela lavar na mesa, tá? Por que é importante a gente ver isso antes? Porque dependendo da casa da cliente, ela não quer abrir o banheiro, né? Às vezes o banheiro não está em reforma, às vezes os filhos estão usando, tá bagunçando, às vezes ela não quer abrir, tá? Então, a gente leva os potinhos antes e já coloca ali, tá? Tem gente que não liga, ou tem, às vezes, um espaço reservado, né? Tipo, uma área social da casa, que aí tem um banheiro só para isso, tá tudo ok. Então, eu já deixo isso combinado com ela antes, para não chegar na hora e ficar aquele tumulto. Ô, Ana, só um pouquinho. Me perguntaram se tem na seção 2 ou só é para novas o Clip Sharp. Tem na seção 2. A Ana falou no comecinho, às vezes alguém entrou depois. Leandra, você quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Bom dia, pessoal. Bom dia. A minha dúvida, eu vi vocês com um encarte na mão que tem os produtos e uma colinha. Esse material é disponibilizado? Onde a gente adquire? Então, esse é o Flip Sharp. Chama Flip Sharp. É esse material aqui, você está falando, né? Esse material aqui, quando a gente começou na marketinha, ficou um tempão. Depois saiu de linha. Agora voltou e tem na seção 2. Quando você vai no seu pedido, você clica lá em seção 2, materiais impressos.
aí tem lá o Flip Sharp para você ter. Ele tá em materiais para sessão, Josi, tá materiais para sessão. Materiais de sessão. Tá. Tá. R$7, tá? R$7. Vale a pena ter, tá? Muito a pena, na verdade. Eu sou fã, eu sou suspeito de falar, porque eu amo, até esses dias eu usava o meu mesmo vencido, assim, mesmo não tentando usar as páginas que dava, mas aí eu vi que não tinha mais como usar, eu joguei fora. Ainda bem que e aí uma outra perguntinha. Esse kit que vocês estão mostrando aí com 4 produtos é do Timewise? Isso. Tá mais 3D, o kit 3D, tá? Tá bom. Era isso, muito obrigada. Mais uma pergunta? Aí a gente vai falar, eu vou falar do 4 em 1, tá? Elas vão no banheiro, passa, e aí voltam, e aí eu já peço para elas olharem, sentirem a pele delas, tá? Como ficou sua pele? Tá gostosa? Tá macia? Elas já vão perceber, o 4 em 1 ele dá muito efeito na hora, elas percebem que não é um sabonete qualquer, elas percebem o resultado, então eu já peço para elas sentirem, passar a mão. E a Mary Kay tem duas coisas que já fica aí eu vou falar isso de novo no final, mas já fica registrado aí. Que a gente a Mary Kay é contra, tá? E não indica fazer. Uma é venda agressiva, então a gente vai vendendo ali, encantando elas com o produto, encantando durante a sessão, por isso que a sessão de beleza existe, não é aquela venda empurrada, forçada. E a política de não tocar na cliente, tá? Por que não tocar na cliente? Porque ela tem que aprender a usar o produto. Se você passa nela, seja maquiagem, seja cuidados com a pele, ela vai chegar em casa e não vai saber usar. E ela não vai sentir a textura, não vai sentir o cheiro, não vai sentir a pele dela. Então, por isso que a gente não usa a política de tocar, a gente não toca na cliente, tá? A gente ensina elas a usarem. Ana, mas tem uma senhorinha que não consegue passar máscara de cílios, não enxerga. Ok, é outra situação, tá? Aí a gente abre uma exceção. Mas, no geral, 99,9% a gente não toca na cliente, tá? Porque elas precisam sentir, elas precisam ter experiência de estar sentindo o produto. Então, feito isso, todas lavaram o rosto, a gente vai entrar com o antioxidante. E aí, gente, vamos falar antes desses dois aqui. Tem gente que passa direto na pele, eu gosto de demonstrar na mão, tá? Se for uma sessão durante o dia, vamos supor que fazer uma sessão de manhã ou 2 da tarde, que elas vão se expor ao sol, eu passo o diurno no rosto. Se for uma sessão à noite, eu mostro só na mão. Aí vamos simular que é uma sessão 2 da tarde. Aí eu vou entrar com o diurno e vou explicar o benefício dele, vou explicar que ele tem um protetor solar, e aí eu vou passar, eu sempre brinco com elas, tá? Porque é muito pouquinho que a gente usa. E aí eu coloco um pouquinho na mão, elas sempre olham assim, né? Aí eu falo, gente, fica tranquilo que eu não tô sendo pão dura não, tá? É porque ele rende bastante, vocês já vão entender. E aí eu sempre peço para elas, tem gente que tem uma diferença assim, né? Sim, para passar. Ali você já perdeu propriedade do produto e já perdeu um tanto de produto na mão. Então, eu peço sempre para elas colocarem os 5 pontinhos no rosto, tá? Testa, nariz, queixo e bochecha. E daí espalhar de dentro para fora, de baixo para cima, contra a gravidade, tá? Fazendo carinho no rosto. Uma vez que ela espalhou, ela já sentiu que o produto é sequinho, que não deixa a pele oleosa, já vai sentindo a textura, tá? E aí eu venho com o hidratante antioxidante, que é a minha paixão. E eu falo isso para ela, eu falo, sou apaixonada por esse produto, que ele é um hidratante leve, ele não deixa a pele oleosa, tem efeito antioxidante, ou seja, ele previne o envelhecimento precoce. E aí, e também a mesma coisa, ele é leve, ele vai passar, eu vou até bem, pode passar aqui, passar pescoço, colo, em tudo, tá? Dá vontade de usar ele no corpo inteiro, porque ele faz um efeito anti-sinais maravilhoso e muito visível rapidamente, em poucas semanas. E ele é maravilhoso, vão provar e vão sentir. E aí eu passo, mesma coisa, ou na mão, ou pode usar o protetor solar, tá? Não tem problema. Eu, na minha rotina diária, eu uso protetor solar, tá? Eu não uso diurno, mas na sessão a gente demonstra o kit inteiro. Mas caso alguém fale, mas é pouco, fator 30, aí você pode falar que a gente tem um 50, que inclusive, para quem não sabe, o fator 50 ele é para corpo e rosto, tá? Ele é bem fininho, ele não deixa oleoso, não tem cheiro forte protetor, ele é ótimo, mas é uma opção também, para quem perguntou. A gente vem com hidratante, e aí falar, vocês sentiram como a pele fica sequinha, gostosa, não fica pegajoso, não tem cheiro,
Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de produto com cheiro no rosto. E a grande maioria não. Então, isso é importante vocês pedirem para elas observarem, tá? Porque às vezes elas estão conversando e não estão nem atentas. E ela fala, não, realmente, não tem cheiro. Então, eu sempre peço para observar. E aí você vai falando dos benefícios deles, tá? Que é com todos os benefícios que tem. Tem ácido hialurônico, tem resveratrol encapsulado, aí você vai falando todos os benefícios que está ali na colinha. Feito isso, eu vou falar desses dois aqui, tá? Eu foco muito neles. Esse eu coloco no olho da pessoa, a gente coloca esse aqui na mão. O gel noturno, mesmo que for uma sessão à noite, eu não passo no rosto, tá? Eu só mostro os benefícios, e aí eu falo, ó, tá vendo essas bolinhas coloridinhas aqui? São nanocápsulas de vitamina. Essas vitaminas, aqui ela está visível por causa do vidro, mas ela não é visível, elas são nanocápsulas, e elas eclodem na pele a hora que você passa, ou seja, você passa a vitamina pura na sua pele, tá? Tem a vitamina A, C e E, e você está passando a vitamina pura na sua pele. E sabe aquela sensação de que você dormiu e acordou descansada quando você acorda? É a mesma sensação que você vai sentir no seu rosto com esse produto. Você sente a sua pele descansada no dia seguinte. E a gente, a partir dos 30, e aí eu brinco, né? Se tem alguém ali com mais de 30, se não tem, eu brinco. Eu falo, ó, depois dos 30, essa ladeira abaixo. Aí eu levo meio que na brincadeira. E eu falo, ó, gente, depois dos 30, a gente começa a perder colágeno, tá? E elastina, que é o que dá firmeza para a pele. E, só um pouquinho, gente, tá acabando a bateria. E aí a gente começa a perder colágeno e elastina. Então e a gente produz colágeno durante o sono, tá? A gente produz colágeno durante o sono. Então é muito importante a rotina de cuidado diário noturno. E aí entra esse gel. Ele é extremamente fino, leve, não é aquele gel que fica pegajoso. Ele é fininho e eu vou mostrar para vocês na mão de vocês, para vocês perceberem a diferença já de imediato. E aí, o que que eu faço? Coloco uma meia gota aqui na mão dela, peço para ela espalhar aqui, em uma mão só, tá? Peço para espalhar aqui. E aí, eu vou, agora comecei a falar, já passo, falo, ó, espera secar um pouquinho que vocês já vão perceber. E aí, eu continuo falando dele. Falo, ó, é um produto que a gente vai usar na rotina noturna, então, à noite você vai lavar o rosto, vai passar ele e o antioxidante, e depois a era dos olhos. É uma rotina leve, parece muito produto, mas você faz em 2, 3 minutos. Aqui a gente está falando, demorando um pouquinho mais para explicar, demora mais. Mas no dia a dia você vê que é muito rápido, tá? E aí, nesse produto, aí eu peço para ela fazer o quê? Comparar uma mão com a outra, tá? Dependendo da mão da pessoa, as linhas finas já praticamente, assim, dá uma suavizada. E peço para ela passar a mão aqui e aqui, tá? O dedo. Ela vai sentir que a pele está mais macia, mais suave, mais aveludada. Ali ela se encanta com o produto. E aí fica a dica para as clientes, eu vendo isso aqui no dia a dia, sim, tá? No caminho, onde eu tô, também dá para mostrar dessa forma. Uma dica extra. Então, eu mostro aqui, tá? Não mostro necessariamente no rosto. Seguindo, a gente vai para a área dos olhos. A área dos olhos, eu gosto sempre de começar com uma pergunta, porque é um produto que há um tempo atrás eu vendia muito pouco. E eu falei, não, eu preciso mostrar para elas os benefícios, entender, né, a visão delas, a cabeça delas, para comprar a área dos olhos, porque a gente só fala dos benefícios. Ele é maravilhoso, ele diminui linha, diminui bolsa, ele firma, ele chega a dar uma firmada aqui na pálpebra, só que só falar não era suficiente. E aí eu desenvolvi uma pergunta que eu faço para ela sempre em qualquer sessão. Eu pergunto, qual que é o primeiro lugar que começa a aparecer ruga? Aí elas falam, é o pé de galinha? Tá, e qual que é o último lugar que vocês lembram de cuidar? Aí elas dão risada, tipo, porque ninguém lembra de cuidar da área dos olhos. A grande maioria, pelo menos, né? E aí eu já estimulei elas a pensarem nisso. Então, eu mostro, eu pego isso aqui um pouquinho, coloco uma gotinha no dedo anelar, tá? Que é o dedo que a gente menos tem força. Por quê? Porque é um dedo mais leve, porque sempre tem aquelas que são mais brutas, que vão esfregar, e aí vai estar machucando a área dos olhos. Então, é esse dedo aqui, que ele é mais levinho. Aí eu coloco uma gotinha aqui, peço para ela só dividir e já passar em volta dos olhos, tá? E aí, enquanto elas estão passando, eu vou
explicando os benefícios dele. Eu falo, olha, diminui linha, bolsa, flacidez, ele ajuda a firmar essa região aqui, e ele é extremamente fino, então você pode usar de manhã e pode usar à noite, não tem problema usar antes da maquiagem, ao contrário, né, para quem tem, às vezes, um início de flacidez, ou tem a pele mais sequinha, ele vai ajudar a hidratar, e não vai marcar tanta maquiagem. Então, esse produto aqui é essencial também para uso 2 vezes ao dia. E ali eu já estimulei elas a usarem, tá? E aí, depois que a gente terminou tudo, depois que eu expliquei todos os produtos, eu venho recapitulando. Falo, ó, a gente usou os 3 produtos aqui, os 3, eu falei desses 2. Já dá para ver, peraí. Ó, a gente falou, usou esses 3 aqui, e eu mostrei esses 2 para vocês, né, na mão. Claro que se for durante o dia eu mostrei no rosto, se for à noite eu mostro na mão, falando dos benefícios. Eu falo só que a rotina diária, ela é muito simples, tá? Então, de manhã você vai lavar o rosto, usar diurno, hidratante e área dos olhos, e à noite você vai só trocar esse daqui. Então, você vai usar ele, o noturno, hidratante e área dos olhos. Para elas visualizarem, entender, precisa relaxar, tá passando muita coisa. Então, a gente sempre dá uma recapitulada e tira alguma dúvida, caso alguém tenha perguntado, tá? E aí, a gente... Geralmente, elas vão começar a perguntar de preço, tá? A grande maioria pergunta. Ela falou, depois a gente vai fazer o fechamento, vou conversar com vocês individual, mas fica tranquilo que custa muito menos que um vestido de festa. Sabe aquele vestido de festa que você vai para a festa, se prepara, gasta horrores, e às vezes a pessoa nem repara, ou ninguém pergunta depois se você usou, custa bem menos que isso, e você vai estar cuidando do seu cartão de visita, que é a sua pele, que é o seu... Né, que é o que você tá ali todo dia, todo mundo todo dia tá te vendo, sem contar que cuida da sua autoestima e do seu autocuidado. Feito isso, a gente vai para a base, tá? Aí entra a base como linha de cuidados com a pele, tá? A gente tem que lembrar que a nossa base, ela não é só maquiagem. E aí eu falo isso para elas também, tá? Eu vou falar aqui como se estivesse falando para elas. Eu vou falar, ó, a nossa base, ela faz parte também da linha Thermoise, ela tem os mesmos benefícios anti-sinais, ela é uma base, não é somente uma base, ela é um cuidado anti-sinais para a pele, então ela é um complemento do cuidado com a pele, tá? Ela vai estar tratando a sua pele enquanto ela disfarça as imperfeições. E, hoje em dia, a radiação solar, a exposição de luz, tanto de computador, luz externa, celular, também prejudica e mancha a nossa pele. Então, ela entra como proteção física, tá? Qual que é a diferença? Proteção química é a proteção do protetor solar, tá? Que ele faz uma proteção de uma barreira química na pele, que ele tá ali agindo os efeitos do protetor solar. A base, ela faz efeito de como se fosse uma camiseta. Sabe quando você queima mais o rosto do que o corpo, porque o corpo está protegido por tecido? É o mesmo efeito. A base, ela faz essa proteção na pele como se fosse um tecido na sua pele. Então, ela está fazendo uma proteção a mais, tá? Uma proteção dupla. E sem contar que, quando a gente passa a base, toda sujeira, toda imperfeição, toda sujeira, toda poluição, para na base, ela não absorve, não entra nos seus poros. Então, quando você chega em casa e lava o rosto à noite, você tirou todos esses fatores externos que poderiam prejudicar a sua pele. Então, ela segurou. Tá? Sem contar que vocês vão usar, vocês vão entender que ela fica uma pele aveludada, natural, leve, não fica aquela base que incomoda, você nem vai perceber que tá de base. E aí, a gente já fez o teste da base, a gente vai passar a base, tá? Quem tiver pincel, usa pincel ou esponjinha. Se você, de repente, no começo, tá, gente? Aí eu vou me entregar aqui, mas a gente fez isso há muito tempo. Lá no começo, que eu não tinha pincel, quando eu era uma consultora novinha, eu deixava as clientes passar com a mão mesmo, tá? Naquela época a gente não usava muito esponja, não tinha muitas opções. Então, a gente passava com a mão mesmo. É interessante passar com a mão? Claro que não, tá? Então, assim, uma dica que eu dou para vocês, se vocês não puderem investir em pincel e nem na esponja da Mary Kay, compra aquela esponjinha baratinha, sabe, da Shopee? Só para ter uma individual para cada uma. E aí já deixa ela molhadinha antes, porque a esponja a gente usa molhada, já deixa ela molhadinha antes, uma para cada uma, tá? Só para ficar mais higiene. Ah, Ana, mas eu não tenho. Não tem problema, vai com a mão mesmo, tá? Mas a gente não indica, não é o correto.
até para cliente entender a importância do pincel. E aí a gente vai fazer o quê? Coloca um tanto na bandejinha ali e ela vai aplicar, tá? Seja com a esponja ou com o pincel, ela vai aplicar. E aí você mostra para ela com uma quantidade pequena, você coloca um tantinho. Quem está acostumado a usar maquiagem vai olhar e falar, nossa, mas é pouco. Fala, não, fica tranquilo que você já vai entender que não é. E se precisar de mais, a gente pode usar. E aí eu explico novamente, dou uma recapitulada nos benefícios e falo para elas, ó, essa base, ela aceita multicamadas. Então, se você não está acostumado a usar base, ou se você gosta de uma base mais leve, você passa uma camada mais leve. Quem gosta de uma cobertura mais fechada, ou você vai para um evento, você pode passar mais uma camada, que ela super aceita e fica a pele sequinha, tá? E aí a gente vai passar a base, ela vai aplicar a base no rosto dela, sempre peço para, né, dar uma esfumadinha aqui, para não ficar marcado, e aí, assim que secar, ela já começa a se olhar. Elas já começam a olhar e falam, nossa, olha essa pele, olha essa pele. E eu sempre estimulo elas a se olharem no espelho e olharem umas às outras, tá? Fala, ó, dá uma olhada na sua pele, olha como que ficou com essa base. E elas começam realmente, nossa, ficou super natural, super leve. Eu falei, como que tá? Tá sequinha? Tá te incomodando? Ela falou, não, tô nem sentindo de base. Porque qual que é a principal reclamação das clientes quando usam base? Que a pele fica pegajosa, que fica pesada, que fica oleosa. Então, a gente tem que mostrar para elas esse benefício da base, tá? Então, assim, só de passar elas já vão entender, mas a gente dá uma estimulada. E aí, feito a questão da base, eu espero ali um pouquinho para secar, e aí peço para elas se olharem, tá? Porque, assim, sempre tem uma ou outra que destaca muito a diferença da pele com base. E a gente finaliza como? Como a gente está falando de sessão básica de cuidados com a pele, vamos considerar que você não tem muito produto, tá? Você acabou de entrar, que você é uma nova consultora, só tem o kit 3D. A gente finaliza com um batom e um blush ou uma máscara de cílios, ou os três. Tá? E aí, assim, batom, duas cores, um nude e um mais escuro, com um pincelzinho elas vão passar, deixa elas escolherem, máscara de cílios e um blushzinho, tá? Eu não dou aula de maquiagem ali, não explico, deixo elas passarem do jeito que elas quiserem, tá? Deixo elas livres. E só para finalizar e passar um blush. Ai, como que passa blush? Falou, pode passar, a gente está acostumada. Se você quiser, depois a gente pode marcar uma aula de maquiagem. Tá? Mas eu passo do jeito. Quem nunca passou, não sabe, eu dou uma dicasinha, tá? Mas depende da turma. E a gente finaliza. E aí, depois que finalizou, eu peço novamente para elas se olharem no espelho, para elas se elogiarem, para elas verem. Encerrado essa parte dos produtos, essa parte da demonstração, a gente vai para a parte mais importante da sessão, tá? O que é? É o fechamento. Ah, mas antes de falar do fechamento, deixa eu só fazer um complemento aqui. Para quem já está um pouquinho mais aí, já tem um pouquinho mais tempo de mercado, já tem alguns produtos e ainda não fez sessão. Eu gosto, quando possível, incluir o kit microdermabrasão, tá? Ou a máscara de carvão. Por quê? Digamos que tem uma pessoa na sessão que tem a pele muito oleosa, ou tá muito cheia de acne. Aí eu aproveito e mostro para ela a máscara de carvão. Eu passo nela na metade do rosto, eu passo no rosto inteiro, dependendo da situação e do tempo que eu tenho, para ela provar, tá? Porque já aconteceu de eu pegar uma visão adolescente que tinha muita acne. E aí eu demonstrei, porque realmente era algo que ela ia se interessar. E o microdermabrasão, que é um complemento maravilhoso. E o microdermo, gente, para não tomar muito tempo, e para a pessoa ver o resultado já de imediato, eu demonstro na mão, tá? A gente pode fazer um complemento, encaixar ali durante a demonstração, e aí eu falo, ó, esse aqui é um complemento para a pele, daí ele é um procedimento, é o quarto procedimento não cirúrgico mais utilizado no mundo, que é um peeling de cristal. E aí, às vezes, até pergunta, alguém já fez peeling no rosto? Ah, já fez. Ficou aquela aparência de esfolar o rosto, queimado? Ficou. Então, esse é o mesmo produto, só que ele não vai ficar aquela aparência, porque ele é manual, você vai fazer e ele não tem ácido. Então, ele vai dar o mesmo resultado sem ficar aquela aparência feia durante o tratamento, tá? Você vai fazer em casa, depois só uma vez por semana, então ele é bem, só que ele dá um efeito lifting, ele levanta a pele, ele faz uma renovação celular, ele trata a célula que está nascendo, então ela vem de dentro para fora já renovada, ele retira toda a camada de células mortas, então ele vai minimizar os poros e ele faz efeito lifting.
E aí eu demonstro aqui, tá? Um pouquinho de água, passo 2 minutinhos massageando, retira, enxágua, né? Retira, passo 2, espera secar. Aí é o mesmo comparativo, eu comparo a mão com a outra, passa a mão, as linhas finas sempre diminuem na hora, e aí eu peço para elas beliscarem a mão, tá? A mão que ela passou, ela não consegue pegar, a outra ela vai conseguir beliscar, porque a pele já deu uma firmada. Então, eu sempre faço isso aí. Quando der para complementar, tá? Se não der, não tem problema, faz só o básico. Alguma pergunta até aqui? Que eu vou falar então no fechamento. Quer completar alguma coisa, Josi? Não, Ana. Tá. E aí a gente entra no fechamento. O fechamento, a gente sempre olha quem tá, eu sempre pergunto quem tá mais com pressa, tá? Porque o fechamento ele tem que ser individual. Naquele momento ali que a gente está falando para elas já se elogiarem, se olharem, a gente já está meio que estimulando elas a entenderem o que elas compram. Então, por exemplo, sempre falou, a hora que ela passou a base, fala, menina, você tem que ter essa base, olha a sua pele com base. Então, a gente sempre dá uma estimulada ali. E aí, o fechamento ele tem que ser individual. Por quê? Até nessa hora, se a anfitriã se vai servir um café, você pode falar para elas ir lá, tomar um cafezinho, enquanto você vai atendendo uma por uma. Daí eu falo, gente, eu vou atender vocês agora individual, tá? Para tirarem as dúvidas de vocês, para ver o produto vocês se interessaram. Então, a gente vai conversar no particular. E aí, você vai lá no cantinho e conversa com ela. Se não der para ir do cantinho, vira a cadeira, mas fica com ela aqui e deixa as outras conversando para lá. Por que é importante o fechamento individual? Porque, às vezes, uma atrapalha a venda da outra. Às vezes tem aquela pessoa que não vai comprar e não quer que a amiga compra. Fala, nossa, mas você vai gastar tudo isso? Nossa, mas eu achei caro. Nossa, mas não sei o quê. Ou então tem a mãe e a nora, aí a mãe, a nora não quer gastar na frente da sogra, por exemplo, tá com a sogra. Entende? Então, assim, a gente sempre faz o fechamento. E outro detalhe, ai, fugiu o que eu ia falar. Fui ler a mensagem que fugiu, já lembro. E às vezes elas têm até algum probleminha que incomoda ela, ela não tem coragem de falar. Eu tive uma vez uma sessão que a moça tinha uma mancha de vitiligo, estava começando vitiligo nela, que é aquele clareamento da pele, na parte dos olhos. E ela não quis tirar a maquiagem dos olhos. E eu não insisti, eu deixei, eu falei, alguma coisa tem. E aí, quando eu fui fazer o fechamento com ela, ela falou para mim, ela falou, eu tenho vitiligo, então me incomoda, tô aceitando ainda, por isso que eu não tirei, tem algum tratamento para isso, tal. Então, assim, elas têm às vezes, alguns questionamentos que elas não vão expor para todo mundo, tá? E aí, no fechamento, a gente vai fazer perguntas para ela. Então, você vai perguntar, primeiro uma conversa mais leve, você se divertiu? O que você mais gostou? E aí você vai estimulando, olha, essa base tá maravilhosa para você. Aí você pode perguntar, como você está sentindo sua pele? Tá diferente? Qual rotina de cuidados com a pele você tem hoje? E aí você vai estimulando ela a fazer perguntas, tá? Não é só, o que você vai querer? Não é uma pergunta assim só. Então a gente vai estimulando ela a pensar e perguntando, e mostrando, falou, eu percebi, por exemplo, que a base deu perfeita no seu tom de pele, o hidratante deu um viço na sua pele, por exemplo, se ela tem a pele mais seca, né? Você vai perceber que deu um viço. E aí a gente vai complementando. Se ela falar, eu me preocupo porque minha pele está muito opaca, muito apagada. Aí você fala, então vamos entrar com kit 3D e tem mais o booster que você pode colocar. E aí você vai complementando com outros produtos e mostrando para as opções, tá? A gente sempre começa com o kit completo e algumas opções, e aí eu mostro pelo valor. Vamos supor que deu lá, vou arredondar, tá? Vamos supor que deu lá R$600. Fala, deu 3 de 200. Tá bom para você assim? Aí você fala, não, ficou muito pesado. E a gente vai diminuindo, tá? Mas sempre eu gosto de falar o valor em 3 vezes, para que fique, quando o valor é mais alto, tá? Para que não soe tão grande, não soe tão pesado. Se o valor for menor, eu já nem ofereço parcelamento. Aí eu já falo, ficou 190. Tá? Porque tem uns que falam, não vou gastar muito, não estou em condições, eu vou comprar isso aqui. Aí eu já falo direto o valor, tá? Não ofereço parcelamento para não dar opção mesmo, para tentar fazer o máximo possível à vista. E aí, ali no fechamento, lembra que eu falei dos 4 pontos da iniciação? Ali no fechamento a gente vai também oferecer para ela a oportunidade.
tá? E aí você vai puxar um gancho do que ela falou, do que você percebeu nela durante a sessão. Então, se ela é uma pessoa muito comunicativa, você falou, eu percebi que você é super comunicativa, que você trabalha em escola, ali seria um local maravilhoso para você ter mais uma fonte de renda. Você chegou a pensar nisso? E ela falou, você sabe o que eu pensei, mas não sei se é muito para mim. Então, ela falou, então, vamos agendar para a gente conversar sem compromisso? Terminando aqui, a gente conversa, né? Ou amanhã a gente marca um café e eu te explico sem compromisso, pode ser? Ela pode. Aí você vai agendar, vai marcar com ela, já deixa agendado o dia e o horário, você vai sair dali já com agendamento de entrevista de iniciação, tá? É importante já pegar esse gancho, porque no dia seguinte ela pode esfriar, então ela já deixou marcado, já deixou compromisso ali. O mesmo serve para venda. Por que a gente, aí serve para as consultoras, por que nós, diretores, insistimos tanto com vocês e vocês terem pronta entrega? Porque 63% das vendas, elas acontecem no impulso, tá? Se a pessoa não comprar ali na hora, não levar o produto ali na hora, a chance dela chegar em casa e desistir é muito grande, tá? Por quê? Às vezes não é nem por ela. Às vezes, vamos supor que ela comprou ali R$600 de produto. Ela chega em casa toda faceira, com os produtos, já vai começar a usar, vai começar a cuidar da pele. Se ela chegou em casa e o marido falou assim, bati o carro, a partir de hoje não gasta mais nada. Ela já comprou, ela não tem como devolver. Né? Ela já vai e fala, não, agora já comprei, ela vai só ficar quietinha. Se ela deixou para amanhã e surgiu um imprevisto, quem é a primeira pessoa que ela vai ligar e cancelar? É contigo. Ela fala, não, deixa, pensei melhor, não quero. Então, assim, a gente tem que aproveitar aquele momento dela ali para ela comprar, até porque uma vez que ela começar a usar, a pele vai mudar, a autoestima vai mudar, ela não vai mais largar os produtos e vai querer reposição a cada 5, 6 meses, tá? Então, a gente tem que sempre aproveitar aquele momento. Ana, mas eu não tenho estoque de tudo, ela pediu, sei lá, um produto que eu não tenho. Não tem problema, mas se ela comprou 3, você tem 2, já faz mais diferença, tá? Ela não vai querer desistir do outro. Então, por isso que é a importância de a gente ter produto de pronta entrega. Tá? Em caso de não ter, anota a peça, mas receba pelo menos metade do valor antes para garantir que ela não vai desistir, tá? E aí a gente sempre eu sempre começo por aquela que, eu começo por aquela que está com pressa de ir embora. Então, quando eu vou iniciar o fechamento, eu pergunto para ela quem está com mais pressa de ir embora, se é algum compromisso, tá? Porque, para não perder esse time. Senão elas querem tudo embora e você perde o fechamento, que é a parte mais importante da sessão. Feito aquela que está com mais pressa, aí você vai uma por uma e deixa a anfitriã por último, tá? Porque na anfitriã a gente vai de novo repassar com ela em relação à sessão. Então, você vai fechar e aí você vai perguntar para ela de novo, você viu o que eu faço? O que você achou? Você gostou gostaria de trabalhar com o meu trabalho? E aí você, de novo, desperta nela o interesse. E aí, vamos de dicas importantes e essenciais para não cometer erros, para não cometer na sessão. Eu não faço cadastro ali na hora. Não falo não, minto. Eu não faço entrevista de iniciação ali na hora. Por quê? Já aconteceu, né, e acontece, às vezes a pessoa fala, deixa eu voltar lá e falar para as amigas dela, viu, não compra nada com elas, não vou cadastrar, aí vocês compram comigo. E aí você perde a venda, perde o seu tempo que você foi lá e acaba que às vezes a pessoa nem cadastra, tá? Então, assim, a gente sempre agenda a entrevista para depois. E aí você faz a venda e depois você vai iniciar, tá? Essa é uma dica. E a entrega do produto, você pode entregar no final. Vamos supor que está lá no carro, você não desceu com tudo. Você pode ir anotando o pedido de cada uma, e aí você deixa separado e fala, assim que eu terminar, eu já entrego para vocês. A não ser que ela esteja com pressa. Você já vai lá, pega, entrega e recebe. Senão no final você vai lá e já entrega, tá? Faz as entregas. E aí, eu geralmente não fico no depois, tá? Não sei se as diretoras têm alguma opinião diferente disso, mas eu geralmente não fico, porque elas marcaram um café para elas, um momento para elas. Então, interrompendo ali, terminando, fiz as entregas, recebi, eu peço licença e vou embora, tá? E deixo elas à vontade. E aí, assim, isso tudo ele leva em torno de 1 e meia, tá? A não ser que seja um grupo de suas amigas, elas chamaram a participar, ok. Mas primeiro você faz o encerramento, a gente tem que ser muito profissional. Então, você faz o encerramento, faz a entrega dos produtos, recebe, e aí você guarda tudo e fica ali com elas. E aí, para fechar, com chave de ouro, a gente, enquanto estão todas na mesa,
você vem com um presentinho para o anfitriã, tá? O que é um presentinho? Pode ser uma necessaire de 5, 10 reais, pode ser, eu sempre uso muito produto de promoção. Então, por exemplo, lápis sobrancelha, que esses dias estava 18, 19 reais. Compra bastante, né? Embrulha, a Mary Kay Ash falava, né? Pode ser uma caneta de presente, mas se você tiver um embrulho bonito e você entregar com entusiasmo, ela vai parecer estar ganhando um carro, né? Então, não é necessariamente o valor do produto, mas a forma que você entrega. E aí eu geralmente entrego um lápis sobrancelha, algum produto estava muito na promoção, assim, que eu paguei barato, porque ela não sabe que você pagou barato. Ela vai achar que está ganhando um produto de 30, 40 reais. E aí você entrega para ela, super empolgada, agradece por ela ter aberto a casa dela, para ter convidado as amigas, diz que esse momento foi maravilhoso, e abre para as outras. Falar, inclusive, se vocês quiserem, vocês estão convidados a serem minhas anfitriãs, e ter um momento desse, e ganhar um presente assim, como a Ana ganhou também, na sua casa com as suas amigas. Então, depois a gente vai conversar, vou conversar com vocês, e vocês, se vocês quiserem, puderem também ser anfitriã, vai ser uma oportunidade bem gostosa, eu vou ter o maior prazer de receber as amigas de vocês. E aí você fecha, sim, já querendo, despertando para você sair dali com novas sessões, tá? Então, a gente sai de uma sessão com venda, a gente sai de uma sessão com potenciais iniciadas, e a gente sai dali com potenciais novas anfitriãs também. Por isso que a Mary Kay sempre falava que, para começar o negócio, você não precisa ter muitos contatos. Você precisa de três amigas, tá? Porque essas 3 vão virar 9, tá? Essas 3 vão chamar 3, que vão chamar 3, que vão chamar 3. E assim vai se multiplicando. É uma PG, né? Uma progressiva. Então, vai sempre se multiplicando. Então, você não precisa necessariamente ter muitos contatos. Se cada uma delas... Aí, vamos supor, você saiu... Essa aqui convidou 3. Você saiu da sessão com mais 3 de cada uma. Então, elas vão indicando, tá? Fora as indicações que tem na fichinha do perfil do cliente, que também a gente fala ali no fechamento, que acho que eu pulei essa parte, mas a gente fala ali no fechamento, para elas indicarem as amigas. Falou, se você tiver 2 amigas que você acha que gostaria de um momento como esse, me indica. 2 amigas que se interessariam pela oportunidade, pode colocar aí na fichinha, tá? E aí também tem o campo no perfil do cliente. Por isso que é muito importante a gente usar o material pronto que já tem da própria empresa, que ele já foi muito bem pensado e estruturado para tudo isso. Josi, quer complementar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Não, Ana, se alguma diretora quiser falar alguma coisa, complementar. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Oi, bom dia, bom dia. Bom dia. Eu só quero complementar que você falou no caso da batida do carro, não precisa nem ser tão grave. Se o gatinho dela adoeceu, o seu produto vai para o espaço e o dinheiro vai para o gatinho. Então, assim, isso é importante para ter pronta entrega e também não vender fiado, né? São 2 coisas que são cruciais. Outra coisa, eu sempre falo com as minhas consultoras, se você não tiver o produto na hora, não deixe a cliente sem, e também não corra atrás de lista disso, lista daquilo. Procure a sua iniciadora, a sua diretora, que ela sempre vai poder te ajudar a achar uma solução. Porque deixou para depois, ela até corta o pedido pela metade. Então, acho que só reforçando esses 2 itens, e também sessão. Eu sou das antigas, fiz muita sessão, e com a pandemia eu me acomodei e falei que não ia mais fazer. Mas o que eu percebo? Quando você começa, isso é empolgante e a roda começa a girar. A engrenagem gira muito mais rápido. Se hoje eu quiser, eu tenho sessão todo dia, porque começa a indicar. Então, é um mecanismo que a gente tem que usar, assim, para vender e para cadastrar. Só essa colocação. Maravilhoso. E também a questão de você sempre ter pessoas novas, né? Porque se a gente não pede indicação, chega uma hora que você não tem com quem. Então, você vai ter maior número de chances de fazer anfitriã. Cada uma que está na sessão, ela pode se tornar uma anfitriã sua. Por isso que é importante quando você chama a anfitriã no começo na frente, elogia ela, para que as outras queiram também ser a anfitriã de vocês, que o resultado é super certo.
Alguém perguntou sobre, acho que rosácea, não sei. Eu vou mandar, junto com o conteúdo do Papo Rosa, eu vou mandar a apostila da Mary, tá? De protocolo, que nós tivemos aula com ela, e tem uma apostila de protocolo de acne, de rosácea, de tudo, para ficar mais claro, tá? E, gente, só complementando o que a Criana falou aí de produto, a gente tem que lembrar que, assim, ser muito profissional, tá? Então, se você falar para cliente, ó, vou te entregar amanhã, entregue amanhã. Tá? Eu vejo muito isso, às vezes, né? Eu percebo, às vezes a pessoa fala assim, vou te entregar, hoje é segunda, vou te entregar sexta-feira. Só que se você vai passar pedido daqui 10 dias. Então, não mente para cliente, entendeu? Não fala, porque ela vai ficar ela vai ficar esperando, não fica legal. Então, se você for passar pedido daqui 10 dias, fala para ela, vou te entregar daqui 15 dias, pode ser? Tá? É muito melhor a gente dar um prazo, caso você realmente não tenha um produto, não tenha como conseguir, mas falar a verdade para ela, deixar ela ciente que ela vai receber daqui 10 dias, daqui 15 dias, tá? Porque senão a gente fala, não, hoje eu vou passar pedido amanhã e te entrega daqui 5 dias. E às vezes você não vai passar pedido amanhã. Então, seja muito transparente com ela, que aí você conquista a cliente, tá? E outra coisa que falando de sessão também, esse movimento que a gente tem voltado, né, de fazer sessão. Hoje é mais que comprovado que as pessoas estão carentes de atenção, tá? Tanto pelo movimento de muita rede social, né, todo mundo tá ali fechado no celular, então não tá tendo mais esse tete-a-tete, esse contato, quanto o comportamento humano mudou. Então, assim, a gente hoje posta uma foto e fica esperando uma curtida. Isso ele trouxe para a vida. Então, as pessoas estão cada vez mais necessitadas de atenção e de elogio, tá? Porque essa mesma necessidade de uma curtida na rede social, a pessoa espera para a vida dela, tá? Isso foi comprovado já, né, já pela ciência. E então, cada vez mais, o retorno, não é à toa que a Mary Kay está voltando com a sessão, além de ser a base do nosso negócio, que existe desde sempre, é a maneira que as pessoas estão sentindo necessidade. Então, foi o que a Clemos falou, hoje tem muita gente querendo sessão, não é uma coisa difícil de agendar. Por quê? Porque as pessoas sentem falta dessa conversa, desse momento, dessa atenção. Aí uma coisa que, né, a gente está falando de sessão de cuidados com a pele com mais pessoas. Mas eu não consigo agendar. Faça facial, tá? Na facial você dá atenção para cliente do mesmo jeito. Só que a sessão você consegue envolver as pessoas de outra forma, ela se sente querida, ela se sente valorizada, elas conversam, troca aquela energia que rede social não traz. Então, por isso que hoje está mais fácil agendar a sessão. E aí é um movimento é um exercício, tá? Consultoras novas. Não tenha medo de ouvir não. A gente tentei agendar, não consegui. Às vezes é o momento que a pessoa está passando. Às vezes ela falou não hoje, mas ela vai amanhã falar sim. Tá? Se a gente vê a história de todas, né, diretoras nacionais, a grande maioria não falou não na primeira vez. Né? A maioria às vezes demorou 5 vezes para falar não, para falar um sim. Então insista com a pessoa, né? Não deixa ela ali de lado, tenta marcar. Às vezes aquele momento ela estava sem dinheiro e às vezes a pessoa não vai numa sessão porque ela sabe que ela vai querer comprar alguma coisa e ela tem vergonha de chegar lá e não comprar. Assim como tem gente que não tem vergonha nenhuma, tem gente que tem. Então às vezes aquele momento não é o momento, ela vai deixar para depois. Mas sempre continue tendo contato com ela e tentando marcar a sessão, tá? E reforçando o que eu falei lá no começo, para quem não tinha entrado ainda, Mary Kay Ash falava que o ideal são 3 sessões por semana, tá? Ou seja, é 1h30 de trabalho por dia. Se você fizer uma sessão bem feita, você vai ter um volume de venda muito bom, tá? Vamos colocar o básico aí, o mínimo, R$500 por sessão. São R$1.500 de venda na semana, que dá quase 6 mil de venda no mês, tá? Então, assim, não precisa muito tempo, mas é uma sessão muito bem feita, muito bem, fazendo tudo muito bem feitinho e dando atenção especial para os clientes. Alguém levantou a mão, pode falar. A Marina. Bom dia, meninas. O que eu queria comentar, que eu percebo é que as consultoras têm dificuldade, a gente também tem. A gente às vezes espera o momento perfeito. Até ontem falei na reunião da unidade, não espere. Tem uma mesa com 5 pessoas, uma champanhe, sabe? Faz do jeito que dá. Tipo, a gente sabe, a gente vai em sessões, às vezes tem um café, uma mesa linda ali. Às vezes não tem nada, tem um sofá, uma criança gritando e tá tudo certo.
né? Eu acho que às vezes a gente espera Verdade. algo, espera o momento perfeito, espera que tudo aconteça da melhor forma, ou espera que a cliente tenha 10 amigas para convidar. E a gente fica esperando e não faz. Eu acho que isso trava muito. Então, eu acho que tem que fazer. Faz, melhor feito do que perfeito, claro. Quanto melhor, melhor, sim. Mas às vezes a gente espera, espera, espera e não faz nada. Eu acho, eu percebo muito isso, sabe? Uhum. É. Perfeito sua colocação, é verdade. Muitas vezes deixa de fazer porque espera o momento certo. E E esse aí, momento nunca vai ter, né? e aí eu vou dar uma dica, só um pouquinho, Hortência, só complementar aqui, aproveitar o gancho dela. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Quando eu entrei na Mary Kay, eu trabalhava 14 horas por dia. Então, assim, eu não tinha tempo. Eu não conseguia agendar a sessão porque eu não tinha tempo. Não tinha horário na minha agenda que eu conseguisse encaixar 3, 4 pessoas. E aí, eu entrei no final do ano, que era o período que eu mais trabalhava. Não tinha nem sábado nem domingo, assim, era diretão. E aí, o que eu fiz? Falei, eu preciso vender e eu preciso colocar em prática, porque não tinha opção B naquela época, né? Não tinha opção WhatsApp, não tinha opção site, não tinha opção nada, era só sessão. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que adaptar? Então, eu comecei a fazer facial, que é atender uma pessoa. Então, vamos supor que eu chamei a Marina para fazer. E a Marina falou assim, mas as minhas amigas não pode, mas as minhas amigas não sei o quê, mas não sei o quê. Eu falei, não, então vamos fazer só eu e você? É um momento seu, de autocuidado. Eu ia na casa dela, que aí levava uns 40 minutos, e eu tinha uma atenção especial só para ela. Se for pensar em tempo, eu gasto mais tempo atendendo individual 3 pessoas do que numa sessão, correto? Só que eu dava uma atenção especial só para ela. Então, como eu dava atenção especial, eu vendia em média R$ 400 por cliente. Me demandava mais tempo de atender individual 3 clientes, mas eu consegui reverter de uma forma melhor, porque daí eu conseguia explicar melhor os produtos, tirar a dúvida da atenção. Então, assim, se você não consegue agendar uma sessão porque a pessoa está interessada, mas elas amigas não, ou porque você não tem tempo, assim como eu não tinha, faça facial, tá? Mas o importante do negócio é você colocar o produto na pele da pessoa, que é o que vai fazer toda a diferença. Acho que a Hortência levantou a mão, né? Oi, eu estou no PC da minha filha, Ozeni. Eu só quero colocar aqui, igual a Marina falou, às vezes as pessoas esperam momentos especiais, lugares especiais, uma mesa linda, e eu aprendo muito com a minha diretora, Simone Taira, e meu carro-chefe é o TimeWise, é o que eu mais vendo e é o que eu amo, a pele, principalmente o TimeWise. E esse mês de abril e maio, eu lancei uma campanha Mãe e Filha, idealizada pela minha diretora, ela vai fazer uma campanha, aí eu já fiz uma pré-campanha minha, Mãe e Filha. E eu estou indo, assim, nas casas, eu faço da mãe e da filha. E, gente, eu estou pegando um público de pessoas de 60, 80, 70 anos. E aí você chega numa idosa de 80 anos, 70 anos, para fazer uma sessão de pele, ela se sente tão bem, tão valorizada, que não dá nem vontade de você sair de lá, porque ela não quer que você saia. E a venda é garantida para as duas, tanto para a mãe quanto para a filha. Então, é como a Ana, a Josi disse, pelo menos uma sessão, eu não faço nem 3, eu faço uma por semana, que eu lancei essa campanha agora, né, mãe e filha, e estou trabalhando as idosas, a terceira idade. É maravilhoso, gente, porque você chega, conversa e faz a sessão. Às vezes a pessoa, igual a Ana falou, às vezes a pessoa não leva o kit completo, mas pelo menos o básico. Aí você acaba também levando o repair, né? Porque é aquele outro para a idade avançada, mas às vezes a pessoa quer o Time Ice mesmo, né? Para a pessoa começar cuidando da pele com o Time Ice. E pele, eu acho assim, pele para mim é muito importante. E esse trabalho de contato direto com a cliente é especial, tanto para você quanto para a cliente. A gente sai de lá assim, nossa, renovada, feliz, com venda garantida, e a cliente parece que quer prender você, não quer que você vá embora, porque o produto Mary Kay é maravilhoso, e você levar beleza para a terceira idade é a coisa mais gostosa do mundo. Você ver um jovem cuidando da pele é lindo, mas você ver uma senhorinha de 80 anos, de 60 anos, 50 e poucos anos, é maravilhoso. Então, assim, é uma coisa que eu lancei agora e que eu queria
passar para vocês. Maravilhoso. Adorei. Obrigada, Sini, que ideia legal. Na fila, Márcia. Bom dia, meninas. Bom dia. Eu sou consultora nova há um mês, e aí eu ainda não estou me preparando para fazer a minha primeira sessão, né? Ainda não tive coragem, porque estou me preparando, estudando. E eu gostei muito do kit microbrasão. E eu fiquei com a dúvida quanto a ele, em questão de quem tem rosácea, pode usar ele? Não. Eu vou colocar a apostila de protocolos para você ver certinho, tá? Quem tem rosácea, quem tem acne, os produtos que pode ou não usar. Eu vou colocar. Eu Agora, também Márcia, que você até falou que você é uma consultora nova, no grupo Papo Rosa, nós vamos colocar hoje ainda o passo a passo. Tudo que a Ana falou, depois ela vai escrever, se ela escreveu já, para a gente mandar para vocês. Até como ela falou do noturno, a gente vai mandar tudo assim, mastigado para vocês, do começo ao fim da sessão, para que vocês possam ir aprendendo isso. Eu tenho outra dúvida também em relação à base, porque eu tenho muita dificuldade também nessa parte, né? Quando ele diz aqui o W, que ele é quente, aí ele diz que ele fica facilmente bronzeado. Ele quer dizer o quê com facilmente bronzeada? Ana? Oi. Cris, só um pouquinho. Entrou, eu tô olhando isso também, entrou o WhatsApp de alguém na tela ali. Da Cris Coelho, eu acho. Cris, você entrou, nós estamos vendo tudo que você está colocando. Desculpa. Com quem você está conversando. Era outro. Brincadeira, é um cliente. Oi, Márcia, desculpa. A nossa base, ela tem tom e subtom, tá? Uhum. Então, o subtom... Mas aí você pode depois me chamar no particular, eu explico, ou chamar a sua diretora. A base, ela tem tom e subtom. Então, quando o subtom é frio, a tendência da base, quando passa na pele, ela fica mais rosada, tá? Quando é o subtom quente, a tendência dela é ficar mais pro... Que termo que você usou aí? Marrom, mais bronzeado, né? Aí, assim, só uma dica rápida que eu uso na sessão ali, eu pergunto para facilitar, descobrir o tom de base delas, eu pergunto se ela se bronzeia rápido ou não. Então, se a pessoa falar, eu pego cor fácil. Aí eu já sei que é um subtom neutro ou quente, tá? Se ela falar, não, eu fico vermelha, então geralmente é um subtom frio, tá? Mas aí acredito que na apostila tem essa aula também, Josi, da base? Oi? Na apostila tem sobre a base também, eu não lembro. Agora eu também não lembro. Mas, Márcia, você pode me chamar. Mas tem material que depois pode mandar para ela. Mas pode... Não tem, na da Meire não tem. Não? Mas a gente pode mandar para ela. Tá, mas só para não prolongar muito, se quiser me chamar depois, ou sou diretora, tanto faz, tá? Eu te ajudo se precisar. Obrigada. Mila. Mila. Bom dia, oi, irmã Lisa. Oi! Maravilhosa. Maravilhosa, amei. Então, eu tenho uma dica importante, né? Eu tenho 18 anos de Mary Kay, nasci no presencial e adoro fazer sessão de beleza e montar protocolos de pele, eu adoro. E uma dica que eu dou para vocês, consultoras e diretoras, é fazer as 30 faces. Inclusive, eu vi aqui minha consultora, a Débora, na Índia. Ela até saiu, eu queria que ela falasse. Eu dei o desafio das 30 faces e ela fez o mês passado. Esse mês terminou dia 26, terminou antes de dar 30 dias, e fez 2.700 pontos. Esse mês fechou 2.700 pontos fazendo 30 faces, que é fazendo kit de beleza, o kit microdermabrasão, a Make Express, Make de bonita, você pode inventar qualquer nome que seja interessante. Às vezes a sessão de beleza não chama atenção, não é atraente. Eu adoro fazer sessão de beleza e eu chamo de Make Express, mas sempre ensino o meu time a fazer sessão de beleza. Então, a Débora, que é essa minha consultora, que estava aqui, que saiu, eu acabei caindo e voltei, e ela acabou saindo também. Ela foi comigo, ela me acompanhou em eventos, me acompanhou em sessão de beleza, a gente fez sessão inaugural, ela me passa dicas, Mila, esse protocolo aqui
ela joga bola comigo mesmo. Então, se você é consultora e você tem dúvida, vai acompanhar a sua diretora. Ou se a diretora deve ter uma sessão de beleza gravada. Se a sua diretora não tiver, eu tenho uma sessão de beleza gravada, você pode me pedir e eu passo, porque, assim, cada diretora tem uma maneira. Tenho consultoras do Brasil todo. O mais importante, a Cleo também está aí, é da minha unidade, e sabe que eu ensino mesmo o que eu faço. E a sessão de beleza, você tem que estar pronta. Dentro da sua bolsa tem que estar aquele kit. Dentro da sua bolsa, Mary Kay tem que estar ali para todo momento. Eu falo para as meninas, aproveite as oportunidades. Às vezes não dá para você agendar. Às vezes a sua sessão, a pessoa nem vai perceber que você já fez uma sessão nela. Não, vamos fazer o teste base? Não, peraí, vamos lavar o rosto. Limpou, tratou, às vezes você não faz o microdermabrasão, né? Mas só o gel de limpeza hidratante protetor, área dos olhos. Se nem dá tempo, só o gel de limpeza hidratante. E já vai a base, a máscara de cílios, o pó, ali o blush, o quarteto, né? O 4 em 1. E o batom, ela já fez uma sessão de uma base, vira 250, vira 300, em 15 minutos. Então, Verdade. 15 minutos. Muitas das vezes, aquela sessão de beleza, eu faço todas. Mas dentro da minha bolsa, tá lá o meu kit, o kit para todo momento eu estou pronta. Então, você, consultora, você está pronta? Então, às vezes, eu falo assim, é mais fácil porque é a diretora, você sabe falar muito bem. Não, minha amiga, começa fazendo. Vem cá, vamos fazer um teste base. Olha, esse daqui é um gel de limpeza maravilhoso, ele é um 4 em 1. Às vezes, você nem precisa falar tanto e achar que você precisa estar pronta para começar. Você tem que começar para você ficar pronta, né? Você vai começar para treinar e ficar boa. Assistir a lá, ela sabe que eu sou dessa, né? Que você tem que estar pronta e fazer. Ontem, na reunião de unidade, eu entreguei as 30 faces para todas as minhas meninas e mando no particular. Então, 30 faces é você colocar o produto no rosto de 30 mulheres nesse mês. Então, comece hoje. Comece hoje. E às vezes a consultora e a diretora, né? Ai, meu negócio não está muito bom. Ai, não teve muito resultado. Não teve resultado porque você não colocou o produto no rosto de 30 mulheres. Eu duvido que se você colocar o produto no rosto de 30 mulheres, você não vai vender mais 5 mil reais. Então, essa é a minha dica do dia ali, as 30 faces, ela gera resultados magníficos dentro do seu negócio. Ô, Mila, até dando uma dica para as meninas aí, às vezes a gente fica esperando realmente a pessoa ter muito tempo. Esses dias até eu peguei uma dica de um cliente meu, que eu achei sensacional. Ele pediu para a pessoa, você tem meia hora? A pessoa falou, não tenho. Porque meia hora realmente ninguém tem, né? Ele falou assim, mas você tem 12 minutos? Aí a pessoa, 12 minutos eu tenho. Então, assim, na venda no caminho, você falar, pessoal, você tem 10 minutos? Não tem, mas você tem 5 minutos? E 5 minutos é suficiente para a gente demonstrar, né? E aí, só complementando um negócio que eu esqueci de falar, só um minutinho, Paula, acho que a Paula está esperando, né, para falar. Gente, primeira coisa, antes de tudo, tá? Imagem profissional. Quando você vai fazer uma demonstração com a cliente, quando você vai na casa dela, quando você vai atender, imagem profissional faz toda a diferença, tá? Você se posicionar como realmente uma profissional de beleza, como consultora de beleza. Então, muito cuidado com a roupa que você está usando, com a aparência que você está. Não adianta ser toda desleixada, né? Acredito que ninguém aqui seja assim, mas, né, e toda desleixada, com a unha, né, esmote pela metade, cabelo sujo, enfim, tudo isso diz muito sobre a gente. Então, muito cuidado com a imagem, tá? Precisa estar impecável? Não, mas o básico bem feito, tá? E aí, para só um complemento também, fechando, acredito que deve ter uma aula sobre isso, Gi, não lembro, ou vai ter ainda, sobre o 2+2+2, tá? Que é tão importante quanto a sessão, a gente depois fazer o acompanhamento dos clientes, tá? Porque é aí que a gente vai fidelizar, a gente vai fechar as vendas que não foram fechadas, e a gente vai vender, às vezes, aquele produto que ela não quis comprar no dia, porque ela estava ainda insegura, mas ela já viu a pele dela diferente, e aí ela vai comprar o restante dos produtos, tá? Só me corrige, Gi, se vai ter essa aula, se já teve, senão depois eu falo um pouquinho mais, na hora que estiver encerrando. Depois a gente vai falar sobre essas coisas. Tá? Paula, pode falar.
Primeiro, parabéns, Ana, minha amiga, pela aula. E o que a Mila falou é muito real. Tem muita gente que me pergunta assim, muitas consultas, mas eu não consigo marcar sessão, eu não consigo marcar sessão. Gente, como você está falando com essas pessoas para fazer essa sessão de beleza? Porque às vezes, gente, elas não têm noção até da nomenclatura, elas acham que é sessão de descarrego, elas acham que é qualquer coisa, menos vocês passarem produto no rosto das pessoas. Tá? Então, vocês precisam fazer isso que a Mila falou, eu faço muito isso. A minha pele está muito oleosa. Presta atenção numa coisa. E aí você já passa lá rapidinho, 5 minutinhos, você já está vendendo para a pessoa. Teve uma cliente que veio aqui e, eu não passo nada, eu não uso nada, porque a minha pele é muito boa e taranã e tal. Ela, dá base, essa base é boa, tá? Eu falei, peraí, peguei aqui, que eu já tenho umas coisinhas prontas aqui do meu lado já, peguei e passei em 5 minutinhos. Ela, gostei dessa base, gostei desse primer, vou levar os 2. Então, vocês precisam estar prontas, porque a sessão não é que vocês têm que agendar um dia, é importante, a gente tem isso, óbvio, a gente faz sessão, mas a sessão, ela está no teu dia a dia, e você precisa colocar. Então, por exemplo, eu não sei quem que falou aqui, eu faço uma sessão na semana, né? Mas no teu dia a dia, se você for parar para pensar, dá para você colocar várias sessões. E aquilo que eu sempre falo, na sessão de beleza, você vai pagar a conta da tua casa completa, tá? Não é dinheiro de picolé, de pinga que você vai comprar lá, vai comprar pão, vai abastecer um dia ou outro. Então, vale a pena. E a última coisa que eu queria falar sobre os protocolos, que a Josi também falou, da Mary, eles são sensacionais. Eu estou gravando mais desses protocolos, e eu tenho esses meus protocolos lá nos meus destaques no meu Instagram. E é muito bom, porque eu falo muito para as minhas meninas, faz o Instagram trabalhar por vocês. Então, quando eu falo para ela assim, olha, eu tenho melasma, aí eu mostro o protocolo para ela, só que aí vai aparecer um outro protocolo, por exemplo, de acne, e aí ela fala assim, meu filho tem acne, você acha que esse protocolo dá para ele? Então, você acaba vendendo por tabela com isso. É você vender de forma inteligente, porque você está estimulando a pessoa para conhecer um outro tipo de protocolo que ela nem imaginou que ela ia pedir para você, mas que está lá. Tá? Então, acho que essas estratégias é muito importante vocês adicionarem aí nessa rotina. E com o tempo, você praticando várias e várias vezes, você já vai sabendo o protocolo até sem olhar a apostila. Eu coloquei lá no Papo Rosa, tanto do Telegram quanto do WhatsApp, eu coloquei já a apostila. Quem não está no grupo do Telegram, pede para a diretora passar para você, tá? O link para você entrar e já está lá. Porque essa apostila, ela é maravilhosa demais. Ela é bem prática mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Ô, Josi, só para mostrar que uma pessoa me perguntou aí como que é a minha bolsinha, olha, eu coloco assim, ó. Então, às vezes, a pessoa aqui tá dentro da minha bolsa, eu carrego, fica pesadinha, mas tá prático, então tá aqui. É o peso do dinheiro. E aí eu só abro a minha bolsa e já tiro o meu kit aqui. Esse é o meu kit de demonstração express. Então, tiro uma bolsa 48 horas, se eu quiser, né? Então, tá aqui meu sistema, Time Wise, 5 tipos de base mais vendidas, 3 pincéis, o de pó, o de base e o de blush. Tem o quarteto, o pó translúcido. Só. Perfeito. Então, tá aqui. Sistema Diz que a gente tem que estar pronto para a guerra. Se você um tiver... espelhinho. Tem um espelhinho. Então, tá aqui tudo, a máscara de cílios, né, e 3 batons. Esqueci que eu coloquei lápis preto, o lápis Cooper, que é o que vem no kit de cadastro. Então, tem o batom Toff, que vem no kit de cadastro, tem o Nude Passione, que vem no kit de cadastro, né, de quem faz o cadastro de R$ 169,90. E eu adiciono a máscara de cílios Great, que eu gosto muito dela, adiciono um
corretivo pêssego, se dependendo do tempo eu tenho. Adiciono o Delicato Nude também. E é isso. É o sistema TimeWise completo aqui com os pincéis. Então, fica organizado, fica prático. E em 2 minutos, sim, 10 minutos eu já faço um teste de base que, na verdade, vira 300, 400 reais. E aí eu agendo, olha, eu quero te dar de presente um peeling de cristais, com uma avaliação, com um dermoskin. E aí eu agendo com ela um dermoskin, que é o Skin Analyzer, fazendo o kit microdermabrasão. E aí ela ganha aquela consultoria que ela pode convidar 3 amigas. Aí eu agendo a sessão. Então, às vezes, no caminho, a gente faz a sessão, vende e ainda agenda sessões. É muito mais fácil você agendar uma sessão vendo a cliente do que, às vezes, pelo WhatsApp de uma pessoa que não te conhece. Né? Então, você vai criando oportunidades quando você se prepara. Né? É isso que eu penso. Muito legal, obrigada, Mila. E olha só, né, que a gente, nós estamos, o Papo Rosa voltado primeiramente para a parte de vendas. Desde que a gente começou o Papo Rosa, vocês viram quantas formas nós temos de vender, é absurda. Então, eu fico, às vezes, abobada de ver que tem consultora que fala que não está vendendo nada. Na verdade, ela não está trabalhando, porque, gente, não tem como não vender, não tem como não vender. Com todas essas ideias que estão tendo, todas as aulas do Papo Rosa estão gravadas, no Telegram se acompanha desde a primeira. Paula, passa o seu Instagram aqui, que você falou que tem um negócio de protocolo lá. Tem, eu passo, é paula.pur. Paula, você já me acha. Então, Josi, sabe que eu queria falar disso daí que você falou, do Papo Rosa? De que as pessoas não colocam em prática mesmo. Por exemplo, eu estou cansada de ouvir a aula da Mila do Skin Analyzer. Eu reajustei algumas coisas. Gente, eu estou vendendo para cliente, assim, ó, que eu mando do Skin Analyzer, mando depois ajustes, ela compra R$1.000, R$1.400, R$700, sem reclamar. Então, é realmente o que a Josi falou, gente. Se vocês não estão tendo pedido de pelo menos 40%, é porque vocês não estão assistindo essas aulas e colocando passo a passo. É verdade. Porque tem para todas as formas de você vender. Então, nós temos que aproveitar. O Papo Rosa, o objetivo é a gente dar ferramentas para que você... Agora, vocês vão receber até de tarde, tudo que a Ana falou, vocês vão receber mastigadinho. A gente está dando passo a passo de como você fala, de como você faz, o diálogo que vai usar. Então, está pronto. Está pronto. Nós já fizemos isso, porque tem as pessoas que... uma hora eu faço, mas quando ela tem ali mastigado, se ainda ela não fizer, aí, meu Deus, só pelo milagre eterno, porque a pessoa não quer ganhar dinheiro, eu acho, né? Ô, Josi, eu sempre, foi o que eu falei no comecinho da aula, eu sempre mando para as minhas consultoras e indico elas lerem o Guia da Consultora, tá? Que fica a dica, que a gente precisou ler 7 vezes, né? Quem é das mais antigas aqui, que até diálogo, como você falar com a cliente tem aqui. Tá? E tem ele em PDF hoje, mais resumido, tá? O de agora não é tão... Na nossa época era só letrinha, né? Era bem grosso, só letrinha. Na hora que você mandar, Ana, se você tiver o PDF, você manda junto, tá? Eu mando. Ana, obrigada. Nossa, muito bom mesmo. A forma como que você fala dos produtos, a forma como que você faz de uma forma extraordinária. Obrigada, né, por você ter trazido esse conhecimento para nós. A Pri comentou que algumas pessoas não conseguiram entrar, e eu e a Gisele até tentamos sair, entrar, e deu normal. Então, Márcia, você está no grupo do Telegram? As consultoras recebem no grupo do Telegram. As diretoras entram no grupo do WhatsApp. Ó, a Ana passou o link dela. Pessoal, Josi, obrigada pelo convite. Meninas, obrigada pelas partilhas aí. Mila, anotei um monte de coisa sua aqui já aprendi muita coisa com você. Obrigada também por compartilhar essas consultoras diretoras. E eu coloquei meu Insta ali também, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar pelo Insta, se é mais fácil, tá bom? Porque às vezes não tem habilidade, então a Ana está à disposição ali.
para entrar. Mais alguma dúvida? Então, eu desejo para vocês muita sessão, muito dinheiro entrando, muito sucesso, que cada uma possa ficar expert em sessão de cuidados com a pele, em facial, em fazer realmente a demonstração, porque a pessoa experimentou, é igual o bolo de chocolate bem recheado, a pessoa experimentou, ela quer mais. Tá bom? Então, Beijo, gente. Fique com Deus. Deus. Qualquer coisa, chama a Ana no Insta. Obrigada, gente. Tchau. 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 Gi, para a gravação?